alguém aqui. Quando era criança, na hora da oferta, a gente aprendeu a cantar um corinho que diz assim: quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. De novo? Não aprendeu não? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar só um pouquinho. Glória a Deus. Obrigado. Meus queridos irmãos, neste trimestre maravilhoso, e nós estamos estudando esta série de lições que fala sobre a Santíssima Trindade. Já tratamos do Pai, tivemos 4 lições onde nós falamos a respeito do Pai. Depois nós tivemos mais 2 lições falando sobre o Filho, ou melhor, 4 falando sobre o Pai, 3 falando sobre o Filho, e agora nós estamos na 3ª, falando sobre o Espírito Santo. É bem verdade que este assunto é um assunto bem das nossas igrejas, um assunto diário, né? Falar sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando nós nos reportamos a um estudo um pouquinho mais aprofundado, então nós vamos aprendendo e tendo consciência da fé que nós abraçamos. Uma coisa é eu falar que eu conheço o Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa é eu saber quem é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estudamos nas lições anteriores que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são 3 pessoas. Aí deu um probleminha. Por quê? Mas se não são, como é que funciona isso? A gente resolveu o problema à luz da Bíblia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade, eles são os três da mesma essência. E aí, para nós entendermos esta essência, nós dizemos assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí nós entendemos que são 3 em 1. Por isso, nós conhecemos e estudamos como Trindade. O que é Trindade? Trindade é uma triunidade, 3 pessoas com o mesmo propósito, com a mesma essência, de uma mesma fonte. Então, isso é uma Trindade. Na verdade, o mundo inteiro é regido por uma Trindade. Então, a Trindade é quem comanda tudo isso. O Brasil, por exemplo, é guardado por uma Trindade de forças armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Se chegar ao comandante do Exército, ou ao comandante da Marinha, ou ao comandante da Aeronáutica, e perguntar qual é a função, eles vão dizer a mesma coisa: a nossa função é proteger o nosso território brasileiro. Assim sendo, nós podemos entender melhor, o que é a Trindade. Porém, na sequência do estudo, nós vamos então demistificando isso e vamos tratando de um em um. Porque as ações, por isso são 3, as ações, elas são diferenciadas em que? No momento, na hora, daquela dispensação. Por exemplo, nós estudamos que o Pai, Deus Pai, foi quem fez todas as coisas. Só que quando a gente começa
a pesquisar, né, ou a estudar, a gente vai descobrir que ele não estava sozinho. Só que era o agir dele. Então o Filho e o Espírito Santo estavam juntos e estavam ali esperando a oportunidade. Encerra o trabalho do Pai e nós temos agora o trabalho do Filho. Mas o Filho não trabalha sozinho, ele trabalha com o Espírito Santo e com o Pai. E desempenha toda a sua função. Já passamos por esse estudo. E agora nós chegamos ao Espírito Santo, que também não trabalha sozinho. Então, por isso é trindade. Eles não trabalham sozinhos, só que cada um faz o seu trabalho. Numa das nossas lições anteriores, nós estudamos na obra da regeneração, cada um fazendo a sua parte. Hoje nós vamos estudar uma das funções do Espírito Santo, que é capacitar. O título da nossa lição é Espírito Santo, o capacitador. Observem bem, meus irmãos, nenhum de nós conseguimos fazer nada se não formos capacitados pelo Espírito Santo. Isso não é de agora, isso é desde antigamente, desde a fundação do mundo, quando Deus resolve fazer todas as coisas, precisou da intervenção do Espírito Santo, capacitando alguém para fazer a obra. Então, vamos lá, eu vou citar um exemplo um pouquinho mais adiante, quando Deus fala com Moisés para que seja feito o tabernáculo, e Moisés então não tem as pessoas para trabalhar, os profissionais para trabalhar. E então a Bíblia diz que Deus fala para ele assim: eu já enchi do meu espírito Bezaleel para executar todo o trabalho, de madeira, de pedra, enfim. Então vejam bem, tudo que nós fazemos na casa de Deus, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Eu vou citar mais um exemplo aqui, que é um pouquinho mais, poderia dizer assim, um pouquinho mais forte, mas eu costumo dizer, sempre trabalhei nessa função. Eu fui pastor presidente por 35 anos. Hoje, graças a Deus, eu já sou aposentado de presidência de igreja, né? E na igreja que nós presidíamos, eu sempre dizia para os irmãos assim: o diabo só entra na igreja se ele passar pelo porteiro. E às vezes a gente nem pensa nisso. Por que não pensa? Quem é o porteiro? É o irmão que está em pé ali. Às vezes a gente passa e cumprimenta, outras vezes a gente nem cumprimenta. Se deixar, em alguns lugares é capaz até de atropelar o porteiro e nem perceber a presença dele. Mas o que nós não percebemos às vezes é a importância desse homem que fica em pé ali na porta. Ele é o sentinela, ele é o vigilante e ele é o segurança da igreja. Se o diabo passar por lá, ele vem no pastor. Mas se o diabo não passa lá, ele não incomoda a igreja. Toda vez que o diabo entra na igreja, pode ter tranquilidade. Ele passou pelo porteiro. O porteiro não viu, o porteiro não estava dentro. O porteiro não era cheio do Espírito Santo, não estava capacitado para aquilo, e aí o diabo aproveitou essa brecha e entrou. Mas se ele for, ele para lá, ele não entra, porque ele sabe que ali existe uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. O som da igreja, por exemplo, se você observar, tem igreja que a gente vai, eu já preguei em muitas igrejas e ainda prego. Tem igreja que você vai, o som é de última geração e não dá certo. Ele apita, corta o microfone e é uma confusão. Os técnicos não conseguem. Alguma coisa está errada, porque para operar o som precisa da capacitação do Espírito Santo. E o irmão que limpa a igreja, também precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Há uns anos atrás, me ajudando na aula,
Há uns anos atrás, nós soubemos de um acontecimento em uma determinada igreja, de uma irmã. Eu soube dessa irmã, mas eu também acompanhei o pastor que fazia quase igual. Essa irmã pediu ao pastor para que deixasse ela zelar a igreja. E o pastor pensou que ela queria limpar a igreja, pastor Jorge, limpar a igreja. Na verdade, ela não tinha só a intenção de limpar, é que ela queria aproveitar a oportunidade para fazer algo mais. O que ela fazia? Cada banco ou cada cadeira que ela limpava, ela fazia uma oração: Senhor, abençoa aquele que vai sentar. Se não for salvo, salva. E cada lugar aqui ela fazia uma oração. E a igreja começou a crescer. E o pastor ficou assustado: nossa, como a igreja está crescendo. E ele começou a investigar, porque ele achava que o crescimento estava acima da capacidade dele. Foi descobrir, era a oração da irmãzinha ali, todo dia que vinha limpar a igreja, sozinho fazia isso. Conheci o pastor, eu acompanhei muito ele, andamos muito juntos, pastor José das Dores, um homem de Deus. Ele fazia os cultos, ele chegava bem cedo, o culto começava às 7 da noite, ele chegava às 5. E ele dobrava o joelho e orava por cada lugar. Ele chegava, orava por aqui, por esse, e falava o nome de todos os obreiros e todos os membros que ele sabia o nome. E aí aqueles que não sabiam do Senhor, esses que vão chegar, eu não conheço, mas eu peço que o Senhor salve. Pensa numa igreja poderosa. O diabo de longe falava: eu não vou, porque tinha a unção. Eu estou falando não do resultado, mas eu estou falando da capacitação que nós precisamos ter para realizar a obra de Deus. Isso vem de quem? Vem do Espírito Santo. Porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita. O que nós precisamos saber é duas coisas. Primeiro, fui chamado. Esse é o primeiro. E o segundo, para que eu fui chamado? Porque assim, tem coisas que não funcionam. Se os irmãos observarem, tem gente que quer cantar, mas não consegue. Ele não foi chamado para cantar. Então, se eu não fui chamado para cantar, não é? Tem aquele que quer pregar, mas não foi chamado para pregar. Se não foi chamado, já sabe que não foi capacitado. Se não foi capacitado, vai dar errado. Então é melhor não pregar. Fique, isso é uma recomendação que não é minha, é uma recomendação bíblica. Cada um fique na posição, no lugar que foi chamado. Essa é a obra do Espírito Santo. E é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Foi uma pequena introdução para a gente falar. Como o pastor me deu muito tempo, eu falo um pouco, mas sobrar tempo, né? Vamos seguir aqui. Meus irmãos, o nosso textual diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o nosso textual. O profeta Joel, quando ele escreve o seu livro, quando ele recebe de Deus a orientação para escrever, ele escreve num contexto em que a nação de Israel está em crise. Qual era a crise da nação de Israel? Eles tinham sido marcados por uma praga devastadora, uma praga de gafanhotos, e essa praga de gafanhotos, ela veio como um juízo imediato de Deus para advertir a nação. Observe que essa praga não veio para exterminar a nação, veio para advertir a nação. Então, quando a gente lê lá no livro do profeta Joel, a gente vê que ele fala lá sobre a praga dos gafanhotos que consumiu tudo, a alegria, a riqueza, a alimentação, eles ficaram sem nada. Aquilo ali não era para acabar com a nação, porque não acabou, era apenas um juízo de Deus. Mas o livro do profeta Joel, ele não termina ali, ele não termina no juízo de Deus.
O livro do profeta Joel, ou a história, ela tem o juízo de Deus e logo em seguida ele traz uma esperança de restauração. O povo reclama, né? O próprio profeta já fala a respeito, porque o gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto veio e acabou com tudo. Quando o profeta recebe de Deus, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: ó, esses gafanhotos são o meu exército. Aí às vezes, né, é até bom aproveitar esse momentinho aqui para dizer assim, às vezes nós pegamos aquilo que Deus faz e damos para o diabo. É normal você encontrar, irmão, a praga do gafanhoto foi coisa do diabo para acabar. Quem sabe o gafanhoto está na sua vida e quer acabar com tudo. Vamos orar para Deus tirar o gafanhoto. Peraí. Na minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que a praga dos gafanhotos foi um juízo de Deus para que o povo pudesse reconhecer a soberania de Deus e voltar para ele. Porque se a praga do gafanhoto fosse do diabo, o que tem a ver? Se você tiver coragem e quiser fazer, faça a mesma coisa, ó. O que tem a ver eu com o diabo? Afinal de contas, eu sou servo de Deus, eu sou servo do diabo. Quem comanda a minha vida é Deus ou o diabo? Se é Deus que comanda a minha vida, o que vem da minha vida, permissão de Deus. Então Deus faz, o povo está desviado, o povo não quer nada com Deus, mas o povo é de Deus. O que Deus faz? Manda o gafanhoto lá, juntou um monte de gafanhoto, vai lá, acaba com tudo deles lá, para ver se eles não vão me reconhecer. Não por maldade, mas porque eu quero eles. É isso que Deus estava dizendo. E os gafanhotos foram lá, terminaram com tudo. O profeta reclama com Deus, o povo reclama com Deus, e diz assim: não, fica tranquilo, é meu exército, eles estão a meu comando, eles não vão acabar com vocês, só quero que vocês me reconheçam. É isso que está acontecendo. Mas não é essa aqui a história, né? A nossa missão, vamos voltar para a missão. Muito bem. Então, a expressão que o profeta usa aqui nesta missão, o comentarista usa nesta missão, no nossa história, e há de ser que depois, olha bem, e há de ser que depois de quê? Depois do juízo. Qual era o juízo? Acabei de explicar agora. A praga dos gafanhotos. E há de ser que depois, aí vem uma restauração, ou seja, derramamento. Vamos entender que aquele momento ali dos gafanhotos era apenas um momento de purificação. Vamos tirar o que não é de Deus, o que não pertence a Deus, fica puro, e eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Então, e há de ser que depois, esse depois está marcando uma transição profética. Ou seja, qual transição? Primeiro, do juízo, sai do juízo e nós vamos para a restauração. Segundo, vamos sair da calamidade. Se tem juízo, tem calamidade. Sai da calamidade para o derramamento do Espírito. Depois vamos sair do silêncio espiritual para a ação poderosa do Espírito Santo. No período em que o povo está sob juízo, Deus está calado. Mas quando acaba o juízo, entra a ação poderosa do Espírito Santo. Ou seja, Deus fala com o profeta para que ele fale à nação. Então nós podemos destacar que o profeta Joel inaugura uma nova fase na história da revelação. Ou seja, o Espírito Santo deixa de atuar de forma seletiva e passa a ser derramado de maneira ampla e inclusiva. Como nós estamos no Antigo Testamento, então nós vamos observar duas profecias ao mesmo tempo. A primeira profecia é para aquela nação, para aquele povo: derramarei do meu Espírito, ou seja, farei com que vocês voltem a viver, voltem a ser o que eram para mim. E a segunda é para os nossos dias. Por quê? Porque agora o derramamento, daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho melhor, mas agora o derramamento não é só para a nação. As palavras de Joel, elas já
nossos dias. Isso nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo disse: aqui está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Então observa que existe aí um tempo e uma transição de época. Nós temos o tempo da nação de Israel e temos agora o tempo neotestamentário. O tempo da nação de Israel, Deus traz o povo para si, a nação. Só que na mesma profecia, Deus já está falando de um derramamento, que é o derramamento dos nossos dias. Foi isso que Pedro falou lá no dia do Pentecostes, que está acontecendo hoje, e é o cumprimento da profecia que foi dito pelo profeta Joel. Amém, irmãos? Está dando para entender ou eu estou meio? Qualquer pergunta, qualquer interferência, irmãos, fiquem à vontade. Muito bem, vamos à verdade prática. A verdade prática diz assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. No textual, eu tenho uma restrição ao Antigo Testamento, ao povo de Israel. Só que agora, na verdade prática, o comentarista já me leva a uma instância um pouquinho mais ampla. E vamos então tratar de comentar um pouquinho essa instância. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. O verbo derramar, no original, significa derramar. No original não significa só entornar, tá? Significa um pouquinho mais. Significa verter abundantemente, ou seja, derramar sem economia. Isso é o significado original deste verbo no texto sagrado. Não se trata de uma concessão mínima, mas uma outorga generosa e contínua. O que é generosa? Generosa é aquela medida que é sacudida, recalcada e transbordante. É isso. E contínua, ou seja, quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecoste, então esta ação não para mais. E eu volto a falar desse assunto mais à frente, mas eu vou aproveitar aqui para dizer: na época do Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo, ele era por medida. Vocês já observaram lá na nossa Bíblia que nós temos profetas maiores e profetas menores. E muito embora nós temos essa divisão, nós vamos entender ou verificar que alguns desses profetas profetizaram na mesma época, no mesmo momento, para o mesmo povo, para os mesmos reis. Então, por que uns são maiores e outros são menores? Exatamente por causa desse derramamento do Espírito. Ou seja, Deus derramava por medida. Bom, o profeta Isaías, que está classificado como profeta maior. O profeta Isaías, Deus queria usar ele por mais tempo. Então veio o derramamento do Espírito Santo, capacitando-o para que ele pudesse profetizar por um período mais longo. Ele profetizou, se me falha a memória, por 5 meses. Não é? Mas nós temos os profetas menores, e é o caso de Joel. Profetizou no mesmo período, um pouco com a mesma situação, e o livro dele é pequeno. Por quê? O derramamento do Espírito Santo sobre o profeta Joel, para profetizar aquele povo foi em menor quantidade. Isso acontecia no Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, não existe mais isso. O derramamento, ele é generoso e é contínuo. Ninguém recebe mais do que ninguém. Por quê? A medida é a mesma. E como vai funcionar então? Nós vamos ver mais à frente que é o Espírito Santo quem dá a medida a cada um de acordo com o que ele quer para executar o seu trabalho. Então fica fácil assim de nós
seguir. Isso não se trata de uma concessão mínima, mas de uma outorga generosa e contínua. Isso revela iniciativa soberana de Deus, ação graciosa e não meritória. A intensidade e plenitude da operação do Espírito, o derramamento do Espírito, não é simbólico, mas experiencial, produzindo efeitos reais na vida do povo de Deus. Tá, vamos voltar lá no Antigo Testamento para a gente entender. Nós vamos ter que caminhar um pouquinho com os dois para a gente poder entender. Vejam bem, para ser profeta no Antigo Testamento, havia algumas exigências, né? Se não me falha a memória, apenas um profeta declarou que não estava dentro dessas exigências, que foi o profeta Amós. Quando alguém pergunta ao profeta Amós por que ele estava profetizando, quem é que tinha autorizado ele a profetizar? Ele disse: eu não era profeta, não era filho de profeta, eu era boiadeiro, mas o Senhor me tirou de trás dos bois para eu profetizar. É o único caso que nós temos. Porque os outros profetas, eles todos cumpriam algumas exigências. Tinha que ser da classe dos profetas, tinha que ser da classe dos levitas, tinha que ser da classe sacerdotal. Então, tem uma árvore genealógica para ser profeta. Não é chegar assim: Deus me chamou para ser profeta. Não, no Antigo Testamento não era assim. Mas quando passa para o Novo Testamento, então não tem mais essa exigência. O que precisa para ser usado por Deus? Entenda que profeta com ser usado por Deus. O que precisa ter? Precisa apenas estar à disposição de Deus. E aí ele vai usar cada um naquilo que ele achar, né? Muito bem. Quando a lição diz o meu espírito, nós temos o quê? Uma afirmação direta da personalidade e divindade do Espírito Santo. Porque alguns entendem que o Espírito Santo é uma força impessoal. Alguns lugares nem classificam o Espírito Santo como uma pessoa. Mas aqui nós entendemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo procede de Deus, ele pertence a Deus e é da mesma essência de Deus. Então o Espírito Santo é sim uma pessoa nesta conjunção de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque em alguns lugares é Pai, Filho e Espírito Santo é uma força, não é uma força, é também uma pessoa. Aliás, as mesmas características que o Pai e o Filho têm, ele tem. O Pai pensa, o Espírito Santo pensa. O Pai se entristece, o Espírito Santo se entristece. O Filho sente, o Espírito Santo também sente. Ou seja, ele tem todas as características de uma pessoa. Na lição de hoje, o Espírito Santo capacitador, então nós precisamos dar destaque a alguma palavrinha muito importante, que é poder. Observe que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos o verso 8, o Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é sinônimo de poder. Poder é uma palavra que vem do original grego, que é dínamo, impulso, força. Só que aqui, no caso, não é uma força simples, é uma força eficaz, é uma força que está sempre em ação, ou capacidade para se realizar alguma coisa. Eu só estou aqui porque eu estou sendo impulsionado pelo dínamo, que é o Espírito Santo.
Se não fosse, estaria em casa dormindo, tomando um cafezinho. O pastor também estaria do mesmo jeito, não é? Todos nós estaríamos na mesma situação. Ou seja, quem nos impulsionou a estar aqui? O dínamo. Quem é esse dínamo? O Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita. Esta força, ela é frequentemente relacionada aos milagres, aos sinais e às obras de Deus. Então, o irmão cantou, porque ele foi impulsionado por esse dínamo. A irmã, vou lembrar de uma irmã muito especial que tem nessa igreja, fez o café da manhã, foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para preparar o café. Irmão, não tem, nós não fazemos nada na obra de Deus se não formos impulsionados pelo Espírito Santo. Pensa bem, eu não lembrei de café. O senhor lembrou de fazer café? Não. Lembrou? Você não lembrou? Não. Minha esposa, ninguém lembrou, mas uma pessoa que foi impulsionada pelo Espírito Santo e lembrou de fazer o café. Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Mas, eu não vou falar uma coisa aqui que eu não gosto muito de falar, não sei por que motivo aconteceu isso hoje, mas 4 horas da manhã eu estava de pé, pedindo a Deus graça para saber o que eu ia falar para os irmãos aqui hoje. Quem me levantou 4 horas da manhã? O mesmo Espírito, o mesmo dínamo que impulsionou a irmã para fazer o café, é o que me levantou de manhã e que fez o técnico do som chegar aqui, que fez o pastor chegar e que fez todos nós estarmos aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também em Atos, a palavra poder, ela é um termo-chave para descrever o agir sobrenatural do Espírito mediante Cristo e a igreja. Então, nos evangelhos, nós temos um período de Mateus, Marcos, Lucas e João, até a ascensão de Cristo. Até a ascensão de Cristo. Nós temos descrito a ação desse dínamo sobre a vida do próprio Jesus. Olha que coisa interessante. Lá no livro do profeta Isaías, e depois ele disse lá nos evangelhos, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ou seja, ele sem o impulso, sem a ação desse dínamo, não faria nada disso. Observe bem, um episódio apenas para exemplificar. Jesus, ele vem do deserto, depois de jejuar os 40 dias, entra na sinagoga, com certeza debilitado, porque o diabo disse isso lá. Não foi isso? Se tu és filho de Deus, faça dessas pedras se transformem em pão. Porque ele está com fome, quem está com fome está debilitado. Então veja bem, ele sai de lá, entra na sinagoga para cultuar. Deram oportunidade para ele, ele fala exatamente isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irritou o pessoal da sinagoga. E aí expulsaram Jesus. Jesus sai dali e a Bíblia diz que ele caminha de 12 quilômetros, mais ou menos, operando sinais, milagres e maravilhas, até chegar em Naim, quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Quem foi que impulsionou Jesus a fazer tudo isso? O Espírito Santo. Quem é que nos impulsiona a glorificar o nome do Senhor? O Espírito Santo. Quem é que nos impulsiona a pregar o Evangelho? O Espírito Santo. Mas vamos seguir assim. No entendimento pentecostal, na nossa língua, esse poder não é uma mera energia, mas é uma habilitação, não é uma habilidade, é uma habilitação divina concreta. Por quê? Para nós vencermos o pecado, para testemunharmos com ousadia, para enfrentarmos as oposições satânicas, para operar
edificar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo somos nós, e edificar o corpo de Cristo, nós precisamos desse agir do Espírito Santo sobre nós. Para entender, apesar de tudo isso, a descida, a concessão do Espírito Santo no Pentecostes, ele tem um propósito definido. E aí nós vamos ver o seguinte: Atos capítulo 1 e o verso 8, nós vamos entender que o Espírito Santo nos foi dado não para espetáculo, mas para apresentarmos um serviço ao nosso Deus. Ou seja, quando eu venho para a casa de Deus, quando eu venho cultuar, eu estou prestando a Deus um serviço. Finalizamos o comentário da verdade prática dizendo: onde há o dinamismo, onde há a ação do Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus Cristo é proclamado, pessoas são alcançadas e vidas são transformadas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Alguma coisa que eu tinha passado sem perceber? Alguma coisa que eu quer falar? Vamos seguir? Glória a Deus. Muito bem, vamos para a nossa introdução. A nossa introdução da nossa lição, a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no dia do Pentecostes, permanece válida para todos que creem. E aí nós temos mais alguma consideração. Quando o comentarista diz assim: veremos então que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Bom, a promessa do Espírito Santo não é só para nós falarmos em línguas, não é só para nós operarmos milagres. Tem mais alguma coisa. Mas antes de eu falar sobre essa alguma coisa, eu me lembrei que eu falei que eu deixei passar alguma coisa. Eu disse que o poder do Espírito Santo não nos foi dado para espetáculo. O que o comentarista está classificando aqui de espetáculo? Meus irmãos, nós, na verdade, somos guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ou seja, quando ele fala do seu regresso ao céu e o envio do Espírito Santo, ele fala algumas coisas que às vezes a gente deixa passar. Por exemplo, ele disse assim: ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Depois ele diz lá: e esse Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Com esses textos bíblicos, eu quero tratar aqui de um assunto muito importante. Nenhum dom concedido, aliás, vou te colocar o nome de dom, vou colocar capacitação. Nenhuma capacitação que Deus nos concede é para espetáculo. Nós estamos cansados de ver aí, aliás, eu penso, sem medo de errar, que quem faz isso não tem nenhuma concessão de Deus, porque quem tem não faz. Então, por exemplo, se o Senhor Deus me usou para curar alguém através da oração que eu fiz, eu não preciso fazer propaganda disso. Para quê? Não é escutável. Se eu cantei
E a igreja se alegrou, glória a Deus. Quando eu estou aqui para fazer um espetáculo. Muitas pessoas, por isso que eu digo que quem tem não faz, mas muitas pessoas utilizam os dons ou a concessão do Espírito Santo sobre a sua vida para fazer espetáculo. Né? Filma aqui, eu vou orar agora e Jesus vai fazer uma praia. Já está filmando? Deixa eu filmar, não precisa dizer. Se o filmador pegou lá, beleza. Agora, deixa eu me posicionar aqui para que eu seja filmado exatamente no momento que eu vou orar, porque a hora que eu orar, Jesus vai curar. Virou espetáculo. Outras pessoas utilizam. Vou orar, Jesus vai expulsar o demônio. Escuta aqui o que ele vai falar. Quem é você? Para quê? Jesus nunca fez isso. O texto diz que ele só não operou mais milagres porque o povo não acreditou nele. Então, o que Deus te deu não é para espetáculo, não é para a sua promoção, não é para você pensar que é melhor do que A ou B ou C. Eu costumava sempre dizer assim: aquela pessoa que acha que canta muito bem, que sem ele o culto não vai funcionar, o conjunto não vai cantar, não precisa ficar preocupado. Jesus vai salvar um desafinado lá no interior. A gente falava assim, está quase rachado. Jesus vai salvar, vai afinar, preparar a garganta dele e vai colocar aqui para cantar. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Agora a Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu aprendi a não pedir nada de Deus, ficar na minha posição, porque se Ele me der, é graça e misericórdia dele. Porque se eu pedir, Ele pode me dar e depois Ele vai me cobrar. Você pediu? Então, ficamos na nossa posição. Aquilo que Deus nos deu, executa. Agora o pessoal já está até acostumado mais comigo, né, pastor? Mas quando eu cheguei em Mato Grosso, o pessoal era incomodado, que eu sentava aqui, eu ajudava aqui, eu pegava isso aqui. Mas o senhor é pastor, e aí? Qual é o problema desse pastor? Não quebrou minha mão? Não, negativo. Posso fazer sim. E sempre procurei fazer o melhor para Deus. Vamos seguir. Ponto de número 1. A promessa do derramamento do Espírito. Eu tenho certeza que eu não vou cumprir a lição toda, mas um pedaço que eu falar, vou deixar aqui da melhor maneira possível. A promessa do Espírito, do derramamento do Espírito Santo. Primeiro, nós temos uma promessa abrangente. Quando eu falo que a promessa é abrangente, nós vamos entender o que? Na nova aliança, a promessa foi registrada em todos os evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e João, todos eles falaram que a promessa, a vinda do Espírito Santo era uma promessa iminente, chegaria. Na profecia de Joel, nós encontramos a seguinte expressão: sobre toda a carne. O que Joel está dizendo? Eu já expliquei lá um pouquinho antes, e aqui a gente só vai lembrar. O que Joel está dizendo? A descida, a vinda do Espírito Santo não é mais limitada, ela é indiscriminada, ela é para toda a carne, é uma promessa universal. Agora, também não é de modo indiscriminado, mas essa promessa se cumpre na vida de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. É assim que funciona. É para todos? É para todos quem? Para todos que invocam o nome do Senhor. Então eu não preciso entender que o pecador ali, como às vezes a gente escuta falar, eu vi um pecador ali que falou uma coisa, ele foi usado por Deus. Nunca. Como
diz que o diabo conhece muito mais do que eu. Aliás, quando a gente estuda as Escrituras, a gente vai entender que o diabo é o quarto maior sábio do mundo. Então ele só fica depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, então ele não sabe o que eu preciso. Eu tenho um carrinho ali, meu velho é velho, ninguém pensa que eu gosto dele, não quero trocar não. Mas eu tenho. E será que ele não pode, ele não sabe que se alguém me disser assim, olha, eu vou te dar um carro mais novo, vai alegrar o coração? Ele sabe. Aí eu vou dizer o quê? Foi Deus que usou? Não, coisa nenhuma. Ele sabe. A Bíblia diz que ele anda ao nosso. Se ele anda ao nosso derredor, quem anda ao derredor está especulando, está vigiando, está investigando, porque quem está ao redor está protegendo. É isso que a Bíblia diz. Então, quem é que está ao meu redor? Deus. Quem está ao meu redor? O Espírito Santo, me protegendo e me guiando. Mas quem está ao meu derredor, especulando a minha vida e me vigiando? O diabo. Se é dessa forma, então uma pessoa que não que não invoca o nome do Senhor, ele não pode ser usado por Deus. Usado por Deus é quem invoca o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A linguagem do profeta Joel, ela vem fazendo o quê? Quebrar alguns paradigmas que já estavam estabelecidos no Antigo Testamento. E assim, a ação do Espírito Santo ultrapassa fronteiras, alcança os jovens, velhos, homens e mulheres, os livres e os servos. Todos os homens estão predestinados, ou seja, eles estão destinados por antecipação. Não é predestinação de que o Espírito Santo vai ter se derramado a todos. Não é isso. Estão destinados por antecipação a receber o Espírito Santo. Depois ele usa a expressão sobre toda a carne. Quando ele fala sobre toda a carne, ele não fala de um universalismo salvífico, ou seja, aquela mensagem que a gente fala, ouve por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu tenho Jesus no meu coração, eu já estou salvo. Eu tenho certeza que eu vou salvo. Não é isso não. Quando ele fala que essa expressão sobre toda a carne, ele está falando de uma amplitude de alcance. Nós estamos aqui reunidos e o Espírito Santo de Deus está aqui. Ninguém deu glória? Dá depois. O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Mas se nós sairmos daqui ou tivermos contato com alguém que está nos Estados Unidos nesse mesmo momento, falando a palavra de Deus, o Espírito Santo também está lá. Então é isso que ele fala sobre toda a carne. É a abrangência geral, porém restrita àqueles que invocam o nome do Senhor. Essa expressão do profeta, ela rompe barreiras. Quais são as barreiras que elas rompem? Rompe as barreiras das gerações. Porque lembra que eu falei que o profeta tinha para ser profeta, tinha ali uma sequência para chegar ao profeta? Né? Essa expressão do profeta acaba com isso. Ou seja, todos nós podemos. Ela rompe as barreiras sociais. Elas rompem as barreiras ministeriais. Ou seja, a abrangência do Espírito Santo é para todos que invocarem o nome do Senhor. Na verdade, na Bíblia não existe uma outra revelação idêntica do profeta Joel. Por quê? Joel é o único profeta que consegue fazer uma conexão clara da sequência
diz lá, a nação precisa ser restaurada em 3 áreas. Primeiro, comunitariamente. Segundo, pneumatologicamente. E terceiro, escatologicamente. E a profecia de Joel faz isso. Quando nós lemos, eu até aconselho os irmãos lerem de Joel, é pequenininho, bem rápido. Vejam bem, Joel traz o quê? Vocês perderam a comunidade, perdeu o gado, perdeu as árvores, o fruto da terra, perdeu tudo. Então a comunidade está perdida, porque se não tem esses víveres, não tem comunidade. Perdeu a comunidade. Aí a promessa de Deus, através da boca de Joel, restaura a comunidade. Se vocês voltarem para mim, a vaca vai voltar a produzir, as árvores vão dar fruto, os víveres aparecerão. Então, restaura a comunidade. Porém, esse povo está sofrendo isso porque ele virou as costas para Deus. Então, o que está faltando? A integração, ou melhor, a presença do Espírito Santo. Joel então fala para eles: se vocês se voltam para Deus, o Espírito de Deus volta a habitar no meio de vocês. E finalmente, bom, se o Espírito de Deus volta a habitar, nós perdemos a nossa terra, perdemos tudo, perdemos até Deus. Se perdemos Deus, perdemos a nossa esperança. Quando você lê as profecias relacionadas a esse período, pode ver lá que a nação de Israel, ela perde a esperança. O profeta Jeremias, que nós conhecemos como profeta das lágrimas, o profeta chorão, ele diz lá: caiu a coroa da nossa cabeça, nós lutamos e perdemos tudo, não estamos salvos. E ele chora, ele disse: queria que os meus olhos fossem um mar de lágrimas para chorar no lugar do meu povo. Por quê? O povo não tem mais nada. É nesse mesmo período. Mas aí o profeta Joel, que é usado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz à nação esta mensagem: se vocês se voltarem para Deus, o que vai acontecer? Volta a comunidade, volta a presença do Espírito Santo, e a esperança futura chegará aos vossos corações. Ele está falando de algo bem distante. Tão distante é que quando encerra o livro, quando encerra o Antigo Testamento, o profeta o escritor que resume a Bíblia, o escritor aos Hebreus, diz lá assim: todos do Antigo Testamento morreram sem conhecer a promessa de regresso aos céus. Mas nós, a igreja de hoje, recebemos esta promessa, vivemos por esta promessa, e eles alcançarão a promessa por causa da nossa fidelidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É algo muito profundo estudar sobre o Espírito Santo. É por isso que eu disse no começo que a gente fala, mas o conhecimento nos dá, Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos encerrar aqui a nossa aula, né? O profeta diz: e há de ser que depois. Ele, quando diz depois, Deus está usando o profeta sinalizando um projeto e prometendo um novo tempo em seu agir. Ou seja, Deus está dizendo para o povo através da boca do profeta Joel: e há de ser que depois disso, depois de quê? Depois do sofrimento. Aqui eu estou encerrando. Os irmãos se lembram que eu falei que a profecia de Joel, ela era para o tempo do Antigo Testamento e era para os nossos tempos? Vamos só comparar para a gente encerrar aqui. O sofrimento do povo de Israel no Antigo Testamento era ou não é idêntico ao sofrimento que nós passamos hoje? Se
Vivemos em caristia agora com guerras e guerras, que é tudo sofrimento na palavra de Deus, mas a profecia de Joel é a mesma. E há de ser que depois desse sofrimento derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Antigo Testamento. Vamos para nós. E há de ser que depois deste sofrimento estaremos gozando da plenitude do Espírito Santo nos céus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Só para a gente juntar aqui. Lembra que eu disse que a profecia ela tem os dois sentidos ao mesmo tempo? Lembra que eu disse que o escritor aos Hebreus parou o povo do Antigo Testamento para que eles esperassem a nossa chegada no céu? Lembra que eu disse que o Espírito Santo é o mesmo desde a fundação do mundo? Aleluia. Lembra que eu disse que Ele está presente em todos os momentos? Os do Antigo Testamento estão parados, mas foram fiéis, só estão aguardando a nossa chegada no céu. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que fez com que eles fossem fiéis é o mesmo que faz com que nós somos fiéis. E é o mesmo que apresentará a igreja fiel. E a igreja fiel é composta dos fiéis do Antigo Testamento e os fiéis do Novo Testamento. E vai ser apresentada pelo mesmo Espírito a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Mais uma vez agradeço a paciência, né? Como eu costumo dizer, irmão, de escutar esse neguinho. Espero ter contribuído um pouquinho para a firmeza da nossa fé, da nossa confiança e a nossa marcha em direção ao céu. Que o Senhor continue nos abençoando. Oremos a Deus. Te adoramos, Pai. Glorificamos o Teu nome. Bendizemos a Ti pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Glorificamos o Teu nome porque o Teu Santo Espírito vem nos orientar e nos ajudar a compreender a magnificência do Teu poder, da Tua glória, da Tua concessão através do Teu Santo Espírito sobre nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito continue nos regendo, nos direcionando, nos orientando, para que nós não venhamos desviar do alvo que é chegar ao céu. E isso só faremos pela orientação do Teu Santo Espírito. Gratos a Ti, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa salvação. Recebe a nossa oração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor José. Deus continue nos dando, segura sua esposa, essa grande escola que o Senhor vem ensinar para nós. Porque a escola dominical é a maior escola que você vem aprender a palavra do Senhor. E Deus tem usado o professor, o pastor José, nessa vida obra do Senhor, é ensinar a palavra. Nós podemos ficar o dia todo aqui, viu? Quem vai dar para o dia todo, glória a Deus? Eu não vou nem ter escala. Porque quando fala a palavra de Deus, a gente passa a hora nem vê, né, São Antônio? Passa a hora que nem viu. Aí já é 10 horas, pai. É só Deus que faz. A palavra de Deus que edifica, ela cura, ela sai. Você esqueceu da panela que você tem que fazer o almoço hoje, né? Agora fica lembrando. A Maria vai lembrar, vai levar você para o Amém? Amém. Deus abençoe a todos.
Irmãos, vamos aos avisos. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos por esta dádiva nesta manhã. Aqui está a tua filha retornando ao teu aprisco. Neste momento tão especial, nós te pedimos: reavire o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, dá-lhe força para continuar caminhando, ela e sua filhinha. E te pedimos, ó Pai, mediante a tudo que o teu Espírito nos falou nesta manhã, que o teu Santo Espírito